Saúde é Básica. Comigo, Fernando Rocha, uma série de podcasts em parceria com a Unimed. Um bate-papo leve e direto sobre saúde com alguns dos maiores especialistas do Brasil. Olá, chegamos! Um podcast que fala sobre saúde bem agora? Não tem jeito, né? Precisamos falar do coronavírus, Covid, SARS, enfim, desse negócio todo que está aí nesse tempo nublado desses dias. Nesse Saúde é Básica, a gente conta com o Dr. Carlos Youssef, presidente da Unimed Piracicaba, no interior de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, eu que agradeço estar aqui hoje, convido da CNU, Central Nacional Unimed. É um prazer estar aqui com vocês. A gente também tem o Dr. Paulo Faria, presidente da Unimed Paraná. Bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigado, Fernando. Estou muito feliz de estar aqui. Um bate-papo bacana. O Fernando deixa a gente muito à vontade. Estou muito feliz de rever, né, o Dr. Youssef, aí, saudável, batendo esse papão com a gente, essa pessoa simpática, esse gestor excepcional. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bacana esse encontro aqui desses dois médicos, porque eu quero falar com você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. A gente já falou diversas vezes, com diversas abordagens sobre Covid, sobre prevenção, mas hoje nós temos dois médicos em posições muito interessantes. O doutor Carlos Youssef, ele passou 60 dias internado, vítima do Covid-19. E o doutor Paulo coordena toda uma gestão de combate ao vírus. Então, a gente tem os dois pontos, os dois lados de um problema. Queria que o doutor Carlos Youssef, falasse um pouco desse pesadelo vivido por ele, né? 67 dias. Como é a visão de um médico no leito de um hospital lutando pela vida contra um vírus, doutor? Realmente, a última coisa que você quer é morrer. Realmente, o médico não tem essa sensação de morte normalmente. Você vê a sensação da morte porque você assiste as pessoas, né? A gente tem 38 anos de formado, né? Vou para o 39º ano de formado, e você vive em hospital, né? Frequentemente. Eu fui diretor do hospital por 8 anos, sou presidente há quase 9 anos, vou ao hospital todos os dias, você convive com pessoas que morrem. Eu vou em UTI todos os dias, olho, a gente observa, mas você se defrontar com a morte é diferente. Então, a sensação de que você nunca mais pode voltar a ver as pessoas com quem você convive, com as quais você ama, isso é uma coisa que é muito complicada. Você mexe com a tua cabeça demais e você fica impotente, porque foi uma doença realmente avassaladora, no meu caso, que eu tive muita sorte e muito bom atendimento médico para eu sair da situação como me encontrava. Foi realmente 67 dias muito difíceis, que mostra a impotência total de um ser humano no leito de uma UTI, prestes a morrer. Eu me contaminei em meados de maio. Eu tive meus primeiros sintomas dia 5 de maio, uma tosse seca. Eu estava na administração, achei que era ar-condicionado, eu não tenho tosse, e de repente eu comecei a apresentar os sintomas, fiz o teste, positivou, fiquei em casa até o 9º dia, piorei, minha saturação caiu, estava controlando a saturação, fui e me internei. Me internei, mandei minha filha para casa do namorado, né? Minha namorada ficou na casa dela porque os pais dela eram idosos, e fiquei sozinho em casa. Aí, quando eu diminui minha saturação, fui para o hospital me internar. Aí começam os problemas, que as pessoas precisam entender. Além da saturação cair, você começa a ter confusão mental, você já não discerne mais nada, de nada. E meus dois médicos que estavam cuidando de mim, que estavam na linha de frente do Covid, também tiveram Covid e ficaram em casa. Então, você vê como as coincidências foram acontecendo. E eu, depois de alguns dias, naquela época, tinha vários protocolos para tratamento de Covid, mudavam diariamente. Era incrível como via informações. Tal produto agora é bom, tal produto é ótimo, usa isso, usa aquilo. Então, era complicado, ninguém sabia direito os protocolos. Independentemente disso, depois de alguns dias, eu fiquei com 100% dos pulmões tomados, e nós estávamos numa situação muito difícil de cuidar de pacientes, né? Já estamos enchendo o hospital.
E foi quando veio um médico de fora, acho que da minha mulher, que era conhecido dela na escola, e ele era especialista em Covid, e eu estava com 100% dos pulmões tomados, e realmente minha situação estava muito delicada. Mas os que ficaram aqui, né, a continuar tratando, nós precisamos arranjar mais médicos. E nós não estávamos dando suporte, mesmo na minha ausência, depois eu tinha pessoas que trabalharam na minha ausência, nós não conseguimos dar sustentação de tantas pessoas que se contaminavam. Esse foi um problema sério que aconteceu em vários hospitais. Mas continuamos atendendo, a ponto de nós termos montado 2 tendas externamente ao hospital e atendíamos 300 pessoas por dia, em 24 horas, com sintomas gripais. É impressionante, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso e também fazer conexões sobre o que a gente tenta descobrir sobre a doença, não só os médicos, mas a sociedade civil organizada, né? Todos nós tentando descobrir assim, pontos que nos levem a respostas, né? A primeira delas, queria perguntar para o doutor Paulo Faria sobre a forma como a gente fala e chama. A gente chama de coronavírus, novo coronavírus, Covid, SARS, são tantos nomes, tantas nomenclaturas. Qual é o jeito certo? São uma série de nomenclaturas que definem algumas situações, né? Primeiro, o seguinte: coronavírus é a grande família dos coronavírus, né? Nós temos coronavírus, a medicina já descobriu os coronavírus há muito tempo, causando aí problemas respiratórios. O novo coronavírus foi esse vírus que veio agora, quer dizer, esse novo corona, essa nova família de coronavírus que veio causar essa pandemia agora para nós a partir do final de 2019. A Covid-19 é a doença, né? Então, o novo coronavírus, o SARS-CoV-19, o SARS-CoV-2 é o nome do vírus, né? Então, quando você fala novo coronavírus, exemplo, é como se eu falasse assim, olha, a nova filha do Youssef, né? Então, a nova filha do Youssef. Mas qual é o nome dela? O nome dela é SARS-CoV-2. Este é o nome do vírus, né? É um novo coronavírus que se chama SARS-CoV-2. Então, o indivíduo pode entrar em contato com o vírus, o SARS-CoV-2, né? Ou o coronavírus, novo coronavírus, como é mais fácil de falar, e não desenvolver a doença. Covid-19 é a doença, né? Acho que deu para entender esses 4 nomes. Exatamente. Muito embora a gente entenda, né, falando qualquer um desses aí, a gente sabe como é perigoso e como a gente precisa ter cautela quando o assunto é esse. Normalmente, né, a medicina é considerada a ciência das verdades transitórias, de uma forma geral, em tempos de paz. Seria assim. Mas agora, os profissionais da medicina, os profissionais da área médica, profissionais de saúde, estão lidando com um vírus que tem transformações, se não diárias, pelo menos semanais. O doutor Youssef estava dizendo, né, quando ele adoeceu, a cada semana aparecia um novo protocolo, um novo procedimento. Como é que foi a experiência do senhor aí no Paraná, com outra realidade? Estamos falando com o doutor Youssef Piracicaba e o doutor Paulo Faria no Paraná. A luta foi parecida, doutor? A luta foi muito semelhante, eu acho que no país inteiro, né? Em alguns locais de uma maneira diferente, porque se começou diferente com determinadas situações, mas nós começamos lá atrás, em março, no escuro. No escuro, quer dizer, todo mundo tinha um conhecimento muito pequeno dessa patologia e todos nós tínhamos uma necessidade muito grande de passar por um período de ganho de conhecimento e nos aprimorar em como encarar e como enfrentar essa pandemia. Então, a primeira coisa que nós fizemos para estruturar isso foi instituir protocolos de prevenção. Isso foi fundamental, né? Instituir protocolos de prevenção, poder levar orientações e poder levar esclarecimentos a toda a nossa população de beneficiários, de colaboradores e mesmo a população em geral, né? Nós tivemos aí um auxílio muito grande do meio eletrônico, e mesmo com distribuição de panfletos, de folders, de fazendo cartilhas. Então, a prevenção inicial foi o nosso grande foco, né? O uso de uma barreira, quer dizer, aculturar o uso da barreira, que é o uso da máscara,
A máscara é uma barreira fantástica, né? Se todo mundo usar máscara e manter um certo distanciamento, se reduz quase a zero o risco de contaminação, sabe? Então a máscara é uma proteção fantástica, a higiene das mãos, quer dizer, essas medidas simples, mas que têm um impacto muito grande em termos de diminuir a contaminação da população. E também evoluímos muito no tratamento, principalmente no tratamento, aí que o Cef comentou agora, né, que foi o seu caso, dos casos mais graves, dos casos severos, que foram para a internação. Então, aqui no Paraná, nós tivemos no início um foco muito grande nessa questão preventiva. Eu acho que houve um comprometimento muito grande da população. Nós tivemos aqui, não tivemos muito casos no início, né, mas é um recrudescimento. A pandemia, você não pode baixar a guarda. Enquanto você não tiver um fator imunizante da população, você tem que manter a guarda, porque ela retorna, melhora e volta, como nós estamos vendo agora, né? Como nós conversamos há pouco, em que nós estamos tendo um pico no Paraná agora maior do que nós tivemos em agosto, né? Maior do que nós tivemos em agosto. Então, voltam todas as medidas preventivas, volta o distanciamento, e agora, felizmente, volta um tratamento muito mais eficaz, muito mais planilhado, muito mais estruturado, né, pelo ganho de conhecimento que nós tivemos nesses 8 meses já de acompanhamento desse terrível doença. É interessante isso, doutor Youssef. Muito se falou, né, no início do ano, né, de 2020, fevereiro, março, mais especificamente, quando começam a aparecer os casos no Brasil, de que a gente estava vivendo ali a ponta de um iceberg, caminhando para o primeiro ano de experiência com Covid. Em que estágio o senhor acredita que está esse iceberg? Ainda falta muito para ser descoberto, nós já desvendamos muito. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, Fernando, eu acho que com o passar do tempo a gente aprendeu muito realmente com a doença. Eu aprendi muito com a doença porque eu tive a doença. Exatamente. No estágio muito avançado. Eu tive complicações da doença e tenho até hoje sequelas da doença. Estou tentando me recuperar das sequelas. Então, eu aprendi muito e voltei ao hospital, continuo frequentando no hospital, olhando. Os tratamentos mudaram bastante, evoluíram de forma diferente. Dando um exemplo, antigamente se usava pulso de corticoide, hoje não se usa mais, usa corticoide em dose baixa. Antigamente todo mundo tomava cloroquina, hoje não se toma. E por aí vai, muitas medicações. Eu cheguei a tomar tocilizumab, que é um imunobiológico, um remédio para câncer. Hoje não se usa praticamente. Então, encarou-se a doença de forma diferente. A doença é uma doença de fundo imunológico, na verdade. É a reação imunológica provocada por seu organismo, como você se defende da doença. Então, varia muito de pessoa para pessoa. E comorbidades, eu não tinha comorbidade nenhuma e acabei tendo uma doença avançada. Agora, a minha expectativa da pandemia, principalmente da segunda onda, eu sempre falei, desde o começo, aqui em Piracicaba, a solução para vírus sempre é a vacina. Sempre e sempre será a vacina. Senão, se você não fazer, a imunização natural nossa não é garantida que ela seja duradoura. Eu fiz um exame há 15 dias atrás, eu estou com IgG. Eu fiz um exame há 2 meses atrás, mais ou menos 3 meses, eu estava com IgG também positivo. Eu continuo com IgG positivo. Só mas eu não sei doutor, até quando. O IgG positivo, ou seja, o senhor tem anticorpos... A imunidade. O senhor tem a imunidade. É uma grande discussão, quero aproveitar para colocar essa questão, depois a gente fala também sobre vacina, mas existe uma dúvida imensa sobre quanto tempo dura essa imunidade. Queria ouvir primeiro o senhor, a opinião do senhor, se ela é tipo uma doença tipo aquela catapora, sarampo, que as mães deixavam a gente lá com os meninos para pegar a doença porque sabia que não ia ter mais, ou se é um outro tipo, como a AIDS, por exemplo, HIV. Não estou comparando as duas doenças, não. Estou falando da questão da imunidade, né? Qual é a opinião do senhor sobre isso? Ter a doença é como ter uma vacina contra a doença que dura para sempre? Olha, eu vou fazer uma colocação aqui e vamos deixar vocês um pouco pensantes. Todo mundo. Eu estou com 2 casos, nós temos PCR positivo, já se passaram meses, internaram no hospital com outros sintomas, com sintomas diferentes dos sintomas
apresentados, que todo mundo conhece de Covid, mas o PCR deu positivo nos dois. Então, nós não sabemos o quê? Esses pacientes não fizeram IgG na época, eles deram PCR positivo. Nós não sabemos se eles adquiriram imunidade quando eles estavam positivos, se eles fizeram IgG depois do 14º dia. Então, nós não sabemos agora se eles pegaram novamente a doença porque eles não tinham IgG. Então, não dá para afirmar ainda, porque não tem um estudo ainda grande, mas esses dois casos são recentes e nós temos como comprová-los e que os dois PCRs deram positivos e os dois pacientes eram sintomáticos. Sintomáticos. O problema é saber como eles reagiram à primeira infecção. A segunda coisa é que na segunda infecção, o que está se comentando é de que os sintomas são pouco exacerbados, são leves, que ninguém na segunda contaminação apresentará uma doença de forma grave. Também é um outro questionamento que estão se colocando. Nós vimos esses dois casos aqui que também não eram graves. Então, há muita dúvida. Eu, particularmente, não tenho ainda, por justamente depender muito da reação de cada pessoa, porque veja só, Fernando, tem pessoas que têm o contato, você nem PCR positivo dá. Ele não cria nada, nem anticorpos depois, nada. Tem pacientes que não sentem nada, mas dão PCR positivo e vão criar IgG. Outros não vão criar IgG, a imunidade. Então, é muito particular de cada pessoa. Nós não sabemos. Por isso que eu sempre falo, a vacina em dose dupla, eu acho que a vacina do corona vai ser uma vacina tipo influenza, todo ano, sabe? Que você vai ter que tomar. Eu entendo dessa forma. Pode ser que eu não sou especialista da área, mas a gente convive muito com isso. O senhor é um gestor. E, doutor Paulo Faria, o que o senhor acha? Essa é uma patologia, o grupo, essa grande família coronavírus, ela causa infecções respiratórias há muito tempo, e como a influenza, como a H1N1, nós conseguimos fazer vacina com imunidade temporária, né? Nós não temos nenhuma vacina para esses quadros respiratórios com imunidade definitiva, né? Que é o que nós temos em outras doenças, né? Que é, como você citou, doenças que a gente toma vacina uma vez na vida e está imunizado para o resto da vida. Não, esses quadros respiratórios, esses vírus que causam quadros respiratórios, eles têm uma imunidade temporária e normalmente se vacina ali antes do inverno, né? Antes do inverno, que é no inverno que tem a maior concentração de problemas de doenças respiratórias, né? Até porque as pessoas se aglomeram mais. Então, eu acho que ela vai seguir esse caminho, que foi o caminho que seguiu o H1N1. Nós desenvolvemos vacina para o H1N1, todo ano temos que vacinar a população, e eu acho que nós vamos nesse caminho, é o que o CEF colocou, né? Agora, a grande questão dessa doença, que ela se diferencia de todas as demais, é que nós estamos entendendo hoje a diversidade dos quadros que ela demonstra, né? Uns é quadro respiratório mais exacerbado, outros são casos tromboembólicos mais exacerbados, que causam grande problema para os pacientes. E mesmo o tratamento é um tratamento hoje customizado. Hoje você não trata a doença em si, você trata o paciente. Quer dizer, o que o paciente tem? Se o paciente é um paciente já obeso, diabético, hipertenso, quer dizer, ele tem um tipo de tratamento desde o início. Se ele é um paciente mais rígido, que não tem comorbidades, ele tem um tratamento diferente nas suas fases iniciais. Quer dizer, é uma doença que não está esclarecida, ela é multifacetária, e o próprio tratamento dela hoje a gente já divide por fases e por pacientes. Quer dizer, o tratamento é customizado de acordo com o perfil do paciente, com as comorbidades que ele tem, né? Mas a questão da imunização, eu não tenho também dúvida que ela vai ser uma imunização de tempos em tempos, e a gente acredita realmente que vai ser de ano a ano. Interessante mesmo, né? Agora, doutores, né, quando a gente fala de Covid, fala de prevenção, a gente fala de uma palavrinha de ouro chamada imunidade, né? E quando a gente fala de imunidade, a gente também lembra da atenção básica à saúde, né? No combate a essa doença. Aí entra o papel de vocês, como gestores eficientes que são. Vocês acham que esse vai ser um papel importante, além da vacina, para a gente continuar a luta contra o Covid? Fernando, sem dúvida, viu? A atenção básica à saúde hoje é fundamental para tudo. E para a Covid também. Quer dizer, hoje
nós temos a percepção que as pessoas que têm mais comorbidades, as pessoas que têm quadros crônicos, que não são acompanhados adequadamente, que não têm um controle devido, elas são muito mais suscetíveis a ter problemas muito mais graves quando adquirem a Covid-19. Não é? São essas pessoas, normalmente, óbvio que tem as exceções, como o caso do meu amigo Ricardo Youssef, mas a maioria das pessoas que se agravam, que ficam no hospital e que vão a óbito, são pessoas que têm comorbidades, e muitas delas comorbidades que não são acompanhadas, que não estão devidamente controladas. Então, primeiro isso, a atenção básica à saúde, ela é fundamental no controle dessas patologias concomitantes, das comorbidades que a gente chama. Além disso, ela proporciona um trabalho de prevenção muito grande na orientação dos nossos cidadãos, né? E nos programas, nesses programas de atenção básica à saúde, há todo um direcionamento dos pacientes, né? Então, hoje, nós tivemos uma ajuda muito grande dos nossos núcleos de atenção básica à saúde, dos nossos núcleos de atenção primária, no encaminhamento desses pacientes por teleatendimento, no controle, na orientação, e mesmo na orientação de quando eles deveriam procurar a estrutura hospitalar, sabe? Então, esse gerenciamento da saúde, né, pela parte primária, pela parte básica, é fundamental. Sem isso, se você ficar só na parte secundária, só na parte hospitalocêntrica, você realmente não chega a ter um controle desses problemas. Isso se inicia todo ali na atenção primária à saúde. Ali que se começa toda a cadeia em que você consegue realmente ter um controle adequado da pandemia, das suas complicações e da prevenção das comorbidades que agravam os casos. É uma luta, porque senão fica mais difícil ainda, né, doutor Youssef? Dizem o seguinte, né? Se você não matar um leão todo dia, no dia seguinte tem 2, no outro dia tem mais um. E é isso quando a gente não fala de atenção básica à saúde, né? Exatamente. Você vai observar que após foi um choque que a saúde recebeu no país. O país realmente não esperava e o mundo também não esperava. Haja vista que países desenvolvidos sofreram muito mais que o Brasil, né? Porque eles têm um modelo de medicina muito diferente da gente, eles têm uma preocupação com saúde diferenciada, eles achavam que eles estavam, entre aspas, indo se preservar. Mas não, eles foram pegos de surpresa, eles não tinham UTIs preparadas, uma série de coisas. O Brasil, por conviver com uma população mais complicada, mais com morbidades, nós temos uma medicina hospitalar mais forte. Essa é a minha impressão, a minha opinião que eu tive sobre a pandemia no Brasil. Mas em relação à prevenção, que nem o Dr. Paulo colocou, de atenção básica à saúde, nós não temos essa estrutura ainda. E este vai ser o mote principal da saúde nesta década de 20. Esse vai ser a principal foco de gestão de todos os gestores em saúde do Brasil, né, públicos ou privados, serão na atenção básica à saúde. Eu já vi que a transformação digital veio, né, tão forte a inovação em saúde, para justamente alimentar esse processo, ser grande e atinja todo mundo, porque todo mundo hoje tem celular, todo mundo sabe mexer num aplicativo. Então, tudo isso veio para corroborar aquilo que a saúde já estava pedindo há muito tempo. A pandemia foi apenas o start de tudo. Tiramos as lições, né, para o futuro de um presente, né, tivemos que aprender. Agora, eu queria saber a opinião de vocês, como gestores, né? O que essa experiência com esse vírus tão agressivo, tão devastador, deixa de exemplo para a gestão de saúde, a gestão que é a matéria-prima do trabalho de vocês. São médicos, mas que trabalham com esse acompanhamento fundamental para ocasiões como essa que a gente está vivendo no país. O que vocês acham que evoluiu? Qual é a grande experiência que fica, quer dizer, que está sendo processada, né? Essa experiência, a trágica experiência que nós estamos passando, ela demonstrou algumas situações, alguns gaps graves que nós temos, né? Primeiro é a questão da coordenação, né?
Nós temos uma dificuldade muito grande num país continental como o nosso, de coordenações de ações de saúde adequadas, sabe? Adequadas e em sintonia que possa realmente fazer frente a um problema dessa magnitude. Então, nós precisamos evoluir. Eu acho que essa pandemia deixou isso claro, o quanto nós precisamos evoluir em termos de coordenação, né, em termos de estruturas de saúde. E eu concordo com o Youssef quando ele falou que talvez o nosso maior gap está no início, está na parte básica, está ali na atenção primária à saúde. É isso que nós precisamos desenvolver e aculturar ainda no nosso país, né? Digo aculturar porque é entre a população e entre a classe médica, né? Nós herdamos uma medicina muito baseada em especialidades, né? Que foi o boom na década de 80 e 90, e que agora nós sentimos falta dessa condição que a gente vive falando de atenção primária, de atenção básica à saúde. Mas esses gaps nós precisamos trabalhar muito em cima dele, estruturar uma atenção básica à saúde de boa qualidade e que seja largamente utilizada no país e que haja uma coordenação muito boa das ações de saúde, coordenada, centralizada, em que as ações possam ser feitas de maneira realmente organizada, sabe? Não é fácil combater uma pandemia e numa pandemia o que a gente mais tem que olhar é para a organização, para a estrutura do sistema de saúde, tá? Então, eu vou repetir uma frase do secretário da Vigilância Sanitária, logo no início da pandemia, no final de março, começo de abril, em que eu concordo plenamente, eu nunca esqueci dessa frase dele, quando ele falou que o paciente é o sistema de saúde, né? Não, naquele momento não é a pessoa, não é o indivíduo, era o sistema de saúde, quer dizer, o nosso sistema de saúde era o grande paciente no início, lá em abril. Quer dizer, com isso nós temos que entender como é que nós precisamos tratar de toda essa estrutura para estar melhor preparado num segundo momento. Eu acho que o mundo inteiro não estava preparado, mas cada um de nós agora tem que ter essa visão, fica o grande ensinamento, né? Eu acho que teve um avanço muito grande nas ferramentas tecnológicas, né? Na possibilidade de fazer teleatendimentos, de fazer orientação à distância, isso evoluiu demais e todas essas ações conjugadas vão nos trazer um outro cenário no futuro, realmente muito mais estruturado, um processo muito mais adequado de combate a essas condições pandêmicas, né? Interessante também essa frase, né? Assim, o paciente é o nosso sistema de saúde, né? E olha o nosso privilégio, a gente tem um médico, gestor de saúde, que pode dar esse panorama. Como é que o senhor, doutor Youssef, como paciente e também como gestor, qual a visão do senhor? O que o senhor aprendeu estando ali 67 dias como gestor? Tomando esse exemplo aí que o doutor Paulo Faria brilhantemente trouxe para a gente, o que fica disso aí? O que o senhor entendeu ali e que o senhor traz para o trabalho no dia a dia que o senhor executa? Como paciente, eu vi algumas falhas, evidentemente, tanto na minha condução da minha situação, tanto como se vive no meu hospital, qual eu vivo, qual eu pertenço, qual já fui diretor e agora como presidente da operadora, quanto no hospital que eu estive em São Paulo. Observei falhas dos dois, até eu brinquei muito com o pessoal em São Paulo. Vocês são muito bons em algumas coisas, mas tem algumas coisas que nós somos melhores que vocês. E tem algumas coisas que realmente nós não somos melhores que vocês. Porque fazer gestão em saúde é muito complicado. A pessoa que faz gestão em saúde hospitalar, ela tem que viver o cargo. Eu falo sempre, você tem que viver um hospital. Você tem que viver, não importa o cargo que você ocupe, seja hospitalar, seja numa rede básica de saúde, seja um secretário de saúde, um ministro, você tem que viver o cargo. Senão você não consegue fazer nada. Você não consegue ter ideias, projetar plataformas, a resolução a longo prazo, ou mesmo a curto prazo. Como paciente, eu vejo que o país ele melhorou, mas melhorou muito em muitos aspectos. Nós temos vários aspectos graves ainda de educação dentro do país e que não se criou-se a cultura. A primeira coisa que eu falo sempre é que
nós mudamos de governo, mudamos de prefeito, mudamos de governador, mudamos de presidente. Então, as políticas de saúde, elas não se ajustam, elas querem mudar. O de trás estava errado, o da frente vai estar certo, depois o outro entra. Então, nós não temos um sinergismo de continuidade dos anos, de uma política de trabalho, tanto pública quanto privada mesmo, às vezes. Também tem, em Unimed também mudam os gestores. Outra coisa que eu coloco é a formação do médico. O médico precisa melhorar a formação dele. É uma crítica que eu faço muito aqui na minha operadora, em qualificação. Então, do ponto de vista de gestor, eu gosto que só faz gestão de qualquer coisa quem tem conhecimento. Sem conhecimento, você não vai a lugar nenhum. Sem conhecimento, você não acha nem o que você procura, nem sabe o que procurar, às vezes. Então, eu sou muito enfático em conhecimento. O médico precisa melhorar muito o conhecimento. Os colaboradores que circundam, os paramédicos que circundam a área médica também tem que participar ativamente da gestão. Não é só médico. Médico não faz gestão de saúde sozinho. Precisa de equipe multidisciplinar. Precisa girar em torno do paciente. O paciente é o centro do sistema. E daqui para frente eu espero que aconteça mudanças mais fortes no país de uma forma geral. E o que mais me incomoda, Fernando, eu falo, e Paulo, que eu falo sempre, é que nós precisamos de que o país se abrace e que mude, não é a medicina, as coisas que trazem à medicina um monte de problemas, né? Como instituir saneamento em muitas cidades que não tem, muitos locais, as casas sem mínima condição de moradia, é uma série de coisas que o país não institui e depois estoura tudo na saúde. Mas, doutores, a gente está caminhando para o fim do nosso papo maravilhoso aqui, e eu queria pedir a opinião de vocês para a seguinte questão. Estamos gravando esse episódio agora aqui na primeira dezena de dezembro de 2020, esse ano totalmente nublado, e muito se fala da vacina, mas muito se especula também sobre ela. E eu queria fazer a pergunta seguinte: além da vacina, qual é a forma que o cidadão tem para se prevenir, para se proteger? O que está ao alcance das nossas mãos? Enquanto a vacina não chega, não é decidida, enfim, o que podemos fazer para nos proteger? Estamos aí perto, vivenciando as situações diferentes. Eu aqui em São Paulo, o doutor Youssef em Piracicaba, o doutor Paulo Faria no Paraná, pânico parecido em todos os lugares. O que está de fato ao nosso alcance, doutores? Além da vacina, que é a grande expectativa de todos nós, né? Tem aí, eu acho que quase uma centena de laboratórios pesquisando, alguns já, uma meia dúzia já numa fase avançada. Mas o que o cidadão pode fazer para se proteger? Primeiro, em primeiro lugar, levar uma vida saudável. Saudável do ponto de vista de saúde mental, saúde orgânica, né? Não perder a possibilidade de se divertir, de maneira diferente, né? De maneira diferente, mas de curtir a vida, se divertir, tomar um bom vinho, ler um bom livro, assistir um bom filme, né? Se divertir ali com os filhos, no âmbito da sua família. Segundo, levar uma vida saudável do ponto de vista de se alimentar bem, não deixar de fazer exercícios, correto? E terceiro, seguir as recomendações iniciais lá de março das nossas autoridades sanitárias, aquelas orientações básicas: higiene de mão, uso de máscara, evitar tocar a mão no rosto e evitar conversar sem máscara. Boca fechada, não sai perdigoto. E uma proteção eficaz mesmo virá com a vacina. Senão nós vamos ficar como aconteceu exatamente há 100 anos, no século passado, quando em 1918 nós tivemos o episódio da gripe espanhola, que permaneceu 2 anos, de 1918 a 1920. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas morreram. Uns dizem 25, outros dizem até 50 milhões. Vocês imaginam, 25 a 50 milhões naquela época, que a população era extremamente menor, né? Hoje nós estamos com um pouco mais aí de centenas de milhares de mortos, comparado com 25, 50 milhões naquela época. Quer dizer, a diferença é brutal mesmo, né? E no momento como nós estamos vivendo aqui no Paraná agora, de grande contaminação, para você diminuir a velocidade de transmissão desse vírus, é realmente se afastar um pouquinho mais, se resguardar um pouquinho mais, né? As pessoas ficarem um pouco mais reservadas de aglomeração, né? Os que são mais radicais
seria o lockdown, né? Mas hoje existe um cansaço disso, como eu falei, uma demanda reprimida pela vida, né? E dá para se viver razoavelmente bem tomando todos esses cuidados. Quer dizer, tomando esses cuidados, mas a gente espera realmente que a gente tenha uma solução já agora em 2021, muito provavelmente aí no outono, né? E que não precise passar por esse período longo, como foi a gripe espanhola, uma questão aí de praticamente 30 meses. Eu só teria alguma coisa a acrescentar para as pessoas, que como nós estamos ainda com a fase amarela aqui, então as pessoas frequentam bares, restaurantes, nós estamos frequentando, não é verdade? A população está frequentando. E o que acontece? No restaurante ou no bar não usa máscara, a pessoa está bebendo. O local de maior contaminação é onde as pessoas falam alto, estão próximas e conversam. Então, era esperado que voltasse realmente tivesse segunda onda, porque ocorreram isso daí nos outros países também. Então, é complicado você flexibilizar para você abrir bares e restaurantes, ou locais, às vezes, academias e outras coisas, é complicado, porque são locais que não se usam muitas máscaras. O restaurante não se usa, né, dentro do restaurante, só para entrar. Entrou dentro do restaurante, tira a máscara. Vai no bar, mesma coisa. É um processo de contaminação. Vai para casa, contamina quem ficou em casa. Então, eu acho que ainda não se encontrou um mecanismo efetivo, de além das medidas preventivas, outros mecanismos de socialização que se faz presente, que se pede, mesmo em função de comércio, de problemas que têm que ser resolvidos entre pequenas empresas, pequenos comerciantes, tudo. Então, dificultou muito uma forma de achar uma solução ideal para se evitar isso daí. Esse foi o grande problema que nós enfrentamos, eu acho. A gente tem que cuidar de quem a gente gosta, cuidar da gente também, com essas medidas simples aí, né, sanitárias, de cuidado, lavar as mãos, usar as máscaras, né, sempre que possível. E fica, então, esse apelo aí de 2 médicos importantíssimos, sendo que um deles esteve não só na frente de batalha, como está ainda, mas também esteve num leito de hospital lutando contra a Covid-19. Fernando, só poderia fazer uma colocação rápida? Ultimamente, nos óbitos hospitalares, nós só estão falecendo, infelizmente, só os idosos de 90, 88, 95 anos. Nos nossos últimos óbitos aqui que ocorreram no hospital, nós tivemos aqui 79 óbitos, 80 óbitos na pandemia. A maioria visamente idosos, mas os últimos óbitos, principalmente dos meses para cá, todos na faixa de 90 anos, em torno de 80 e poucos a 90 e poucos anos de idade. Os jovens, realmente, parece que as pessoas um pouco mais jovens aprendeu-se a lidar e respondem melhor ao tratamento conservador. E isso daí é uma coisa que nos ensinou muito, porque antes muitos jovens morriam, porque não sabia se lidar muito com a doença, com a fase aguda. É um aprendizado que veio, né? Com a experiência nesse primeiro semestre, né? Exatamente. Bom, eu acho que a gente também aprendeu muito com essa conversa. Queria agradecer enormemente aí, doutor Youssef, desejar muita saúde, desejar outras conversas. Se que eu tiver o tempo mais claro, menos nublado, eu prometo ir a Piracicaba para a gente tomar um cafezinho aí, tá, doutor? Ouvir uma moda de viola. Será um prazer, Fernando. E doutor Paulo, assim também vou ao Paraná ver um jogo do nosso Furacão, né? Exato, do Atlético. Vem aqui num dia que tiver mais frio, tomar um vinho, comer uma massa. Muito bom, gente. Agradeço, gente. Muito obrigado. Pessoal, a gente se encontra. Até mais. Saúde!